O coaching é um método para desenvolver o potencial humano baseado na reflexão individual apoiada por um coach. Alexandra Lemos faz parte da International Coaching Community e trabalha há mais de 10 anos ajudando muitos profissionais que pretendem responder a algumas perguntas essenciais para a sua vida. Como é que estou hoje e o que quero fazer amanhã? Se eu fosse a uma ação de coaching, quais é que eram as perguntas que me fariam? Bom, uma das primeiras é como é que eu posso ajudá-la, porque é o cliente que traz o seu tema e o coach trabalha sem juízo de valor. Perguntas como, o que é que deseja obter? O que é que o move a querer isso? O que é que isso tem de importante para si? O que é que ganha ao alcançar isso? E o que é que perde? E qual é o impacto? O que é que tem que deixar para trás? O que é que vai ter que fazer para alcançar, digamos, uma melhor visão sobre aquilo que deseja? A quem pode pedir ajuda? Quais são os recursos que tem? Olha, em que experiências do seu passado já fez isto com sucesso? Como é que pode usar essa aprendizagem? Que tipos de exercícios é que nós podemos fazer numa sessão de coaching? Consegue explicar-nos alguns que as pessoas lá em casa até possam reproduzir? Podemos usar, por exemplo, uma ferramenta muito interessante que é a roda da vida, onde a pessoa vai pensar naquilo que para ela é importante e quão satisfeita está, por exemplo, uma escala de 0 a 100, naquilo que importa em várias áreas da sua vida, nomeadamente a saúde, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos familiares, a parte do trabalho, o lazer, por exemplo, também o contexto em que está inserido, pode ser, por exemplo, o país onde vive, pode ser a empresa onde trabalha, pode ser a casa onde vive, e, portanto, existe uma série, o romance, por exemplo, áreas que o próprio cliente inventaria como importantes para si e qual é que é, digamos, o grau de satisfação em cada uma das áreas. E então depois o que é que se faz? Encontra-se o ponto de alavancagem. E, no fundo, o coach facilita um processo de reflexão onde o cliente vai imaginar que pequeno passo pode dar para, de facto, melhorar, digamos, a ação concreta rumo àquilo que é mais fácil para si. Então, com o menor esforço, o que é que pode fazer desde já para que algo aconteça? E, portanto, estamos a falar aqui em cocriação da vida, claro, ou do trabalho, ou dos objetivos, é nesse sentido. A outra pode ser, por exemplo, a ferramenta de identificação de valores. Então é muito importante que as pessoas, quando caminham rumo àquilo que desejam, se apercebam se os seus valores fundamentais estão ou não a ser vividos. E há quem confunda coaching com psicologia. Já lhe aconteceu, Alexandra, algumas vezes ter estado com pessoas ou ter tido clientes que, na verdade, precisavam era de um psicólogo? E já aconteceu, por exemplo, uma pessoa que veio fazer coaching e que depois detetei que havia ali um problema de outro foro para o qual eu não estou preparada e então aconselhei um colega de referência na área e nesse sentido é importante haver essa distinção, digamos, onde é que o coaching intervém, onde é que intervém a psicologia. E quanto tempo é que pode demorar um processo de coaching? Quais são as etapas que um processo de coaching pode ter? Uma sessão dura em média 90 minutos. E nós podemos ter, por exemplo, 4 sessões de início, 6 sessões, 8 sessões, mas é o próprio cliente que decide quando é que o processo deve terminar. Por exemplo, em equipas, no contexto organizacional, um coach pode exercer um processo de coaching dentro de uma empresa durante 1 ano, meio ano, 3 meses, mas lá está, depende, porque o coach anda ao ritmo do cliente. Há quem ache que os processos de coaching são caros. Quanto é que pode custar um processo de coaching? Eu posso falar dos valores que eu conheço, agora o que o mercado faz no geral. Mas, por exemplo, uma ação de Executive Coaching em Lisboa, não é? Na zona de Lisboa, pode ir desde 250 euros por uma sessão de 90 minutos ou 300, pode andar por essa ordem de grandeza. Se for de Life Coaching é um pouco menos, andará por volta dos 150 euros uma sessão. E para terminar, Alexandra, pedia-lhe que nos desse algum conselho que os portugueses pudessem aplicar nas suas vidas, eventualmente para se reorganizarem profissionalmente ou pessoalmente. Pode fazer isso enquanto coach? Sim, os portugueses nesta fase em que andamos muito a pensar naquilo que é, digamos, a falta de recursos, será mais ver que recursos têm internamente, qual é a grande qualidade que reside em cada um e como é que podem usar essa qualidade ao serviço da comunidade, ao serviço da família, ao serviço, enfim, do próprio e das suas empresas. Acima de tudo, pensarem bem nas qualidades e nos objetivos. Será que estão as qualidades alinhadas com esses objetivos? O que é importante na vida? E, em última instância, uma pergunta que eu gosto muito de fazer e que é: quem é que mora aí?